Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Cada Homem é uma Raça, do Mia Couto. É um livro de contos, mais um livro do Mia Couto, lido esse ano. Eu já tinha resenhado um livro de contos do Mia Couto, acho que faz uns 2 meses atrás, ou menos, que é Na Berma de Nenhuma Estrada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser conferir. E esse livro foi lançado em 1990, então acho que ele é bem mais antigo que esse. E que esse Na Berma de uma Estrada. E Na Berma de uma Estrada tem contos bem curtos. Aqui já tem, assim, contos um pouco mais longos. Por isso acho que tem uns 11 ou 12, alguma coisa assim. Aquele ali tem bastante contos, 30, 40, se não me engano. E eu vou fazer como eu faço em outros livros de contos, que eu conto um dos contos. E o conto que eu escolhi para contar que é o que mais me impactou, é o embondeiro que sonhava pássaros. Então, assim, eu sempre. As capas da Companhia das Letras são muito caprichadas. Tem uma capa assim, tem essas capas muito bonitas que lembram uma textura. Por exemplo, lá na Berma de Nenhuma Estrada. Cada homem é uma raça. E eu tava olhando assim, e elas têm sempre a ver com algumas coisas das histórias, algum conto. Por exemplo, aqui eu achava que era vários mini sóis, mas na verdade são laranjas queimando, e isso tem a ver com o último conto, que é Para os Mastros do Paralém. Eu fiquei em dúvida entre esse conto do Embondeiro que sonhava pássaros e Sidney Poitier na barbearia de Felipe Bero. Então, que são os dois que eu achei, assim, os melhores. Então, sem mais delongas, o nome do livro, Cada Homem é uma Raça, é por conta de uma frase do passarinheiro desse conto aqui que eu vou contar, que fala assim: minha raça sou eu mesmo, a pessoa é uma humanidade individual, cada homem é uma raça, Senhor. Então, vou contar esse conto. Tinha esse homem que ele. O embondeiro que sonhava pássaros. O embondeiro é uma árvore que eu acho que eu não sei se tem aqui, mas é uma árvore assim com o tronco bem grosso, uma árvore assim enorme, muito bonita. Vou deixar a foto aqui. E tem essa história do vendedor de pássaros. Ele é um. Ele é nos tempos, a história se passa nos tempos coloniais. Ele vende pássaros em vários bairros, mas ele vai nos bairros dos brancos, dos colonos, vender pássaros, e eles não gostam nem um pouco, dizem que lá não é o lugar dele, mas ele faz muito sucesso com as crianças adoram os pássaros, eles acabam comprando, mas e eles gostam muito do passarinheiro, que não fala o nome dele, só fala passarinheiro, mas em especial o menino Tiago, que gosta muito e conversa bastante com esse homem que vende os pássaros. Então ele sempre ficava esperando ele chegar, e ele fala que, como ele conversa com ele fala que ó, Tiago contava: o embondeiro era uma árvore muito sagrada. Deus a plantara de cabeça para baixo. E os pais falavam, nossa, que aquele vendedor estava botando coisas na cabeça da criança. Porque o Tiago seguiu o passarinheiro, foi com ele até a casa dele e descobriu que a casa do vendedor de pássaros, na verdade, é um embondeiro, que é essa árvore. Que ela é enorme, daí tem um buraco no meio e ele entra. E então, eles não gostavam, queriam proibir de alguma maneira de ele ir lá, mas ele acabava sempre indo, e as crianças gostavam muito dele, então ele sempre ia, mas eles não gostavam nada da presença dele lá. Então, um dia amanheceu assim uma bagunça em várias casas. Por exemplo, quase todos eles tinham pássaros. Os armários amanheceram abertos, as portas dos armários abertos, as gavetas abertas, alpiste por todos os documentos, pássaros soltos pela casa, não nas gaiolas, dentro do guarda-roupa, e eles imediatamente culparam o vendedor de pássaros, mas não tinha sinal nenhum de arrombamento. Então, mesmo não tendo nenhum sinal de que foi o vendedor de pássaros, até bem difícil ter sido ele, quase impossível ter sido ele, eles culparam ele e começaram a falar que ele que fez aquela bagunça e que eles deviam dar uma lição nele. O menino Tiago ouviu isso e foi correndo até o vendedor de pássaros lá no embondeiro e falou para ele fugir, porque eles estavam vindo pegar ele por causa daquela bagunça. E ele falou assim que
que era pro menino ir para casa, que ele ia receber visitas, então ele ia ficar esperando. E outra coisa que ele falou assim que reza a lenda que quem fizer mal ao embondeiro, a árvore, vai ser perseguido até o fim dos dias. Então ele ficou esperando, os colonos chegaram, o menino ficou espiando, o Thiago ficou espiando, e eles espancaram ele e levaram ele para a delegacia, dizendo para o delegado interrogar ele. O delegado não sabia nem do que interrogar a respeito desse negócio da bagunça, porque o que ele poderia ter feito de tão mal para ter espancado ele e deixado ele na delegacia para interrogatório. Então o passarinheiro tá preso, ele pega e quer tocar uma gaita, e que ele diz que quer tocar uma música, só que a boca dele tá muito inchada por causa dos espancamentos. O policial pega e joga a gaita pela janela e o Thiago, o menino, pega a gaita, né? Ele fica lá fora esperando e ele acaba adormecendo. Quando ele acorda, ele vê assim a rua cheia de pássaros, que parecia que não era poleiros, o mundo não era poleiro suficiente para tantos pássaros. Ele entra na delegacia, a delegacia tá vazia. E ele pensa, bom, o passarinheiro fugiu. E ele pega e vai olhar se o passarinheiro não voltou de repente para a árvore, o embondeiro. E quando ele chega lá, não tá lá o passarinheiro. O embondeiro tá vazio, que é a casa dele, né? O buraco na árvore. Então ele pega e decide entrar dentro do embondeiro, da árvore, e começa a tocar a música. Ele fica pensando onde será que ele foi, né? Será que ele conseguiu escapar? E de repente os colonos, né, souberam, né, que ele tinha fugido, tinha desaparecido da delegacia, começam a procurar o passarinheiro e eles ouvem a gaita. Daí o que eles pensam? Eles pensam que o passarinheiro tá dentro, voltou para dentro da árvore, do embondeiro, mas na verdade é o menino que tá dentro da árvore. E eles falam, vamos, né, ele tá aqui, pode tocar a gaita que a gente tá ouvindo. O que eles fazem? Eles pegam tochas e incendeiam a árvore com o menino Thiago dentro. Porque quando eles ouviram a gaita, eles acharam que era ele que estava dentro da árvore. E então isso o menino, né, acaba morrendo dessa maneira. E isso mostra assim que a profecia que o embondeiro falou, que da lenda, que quem faz mal ao embondeiro, a árvore, vai ser perseguido até o fim dos dias, né? Pela culpa, por outras coisas, e não vai ter paz. E o que aconteceu foi isso mesmo, eles incendiaram o embondeiro, fizeram mal para a árvore, e agora eles vão morrer de culpa, porque quem estava ali dentro era o menino, filho de um deles. E aqui ele descreve a morte dele assim, de uma maneira bem poética, assim, do jeito que só ele sabe escrever, que o menino estava tocando gaita dentro e ele nem percebeu as vozes chegando. E ele só se sentia assim como se ele estivesse se transformando. Ele disse assim que sonhou que ele se transformava em uma árvore, que ele tinha assim folhas e flores. O embodeiro tem flores brancas. Então, só que daí ele parecia que ele sentia sobre a crista das chamas, as chamas, de onde chegavam elas, excedendo a longura do sonho. Ele via as chamas, mas ele estava sonhando e sentindo as chamas, porque eram as chamas da árvore pegando fogo. Foi quando Tiago sentiu a ferida das labaredas, a sedução da cinza. Então o menino aprendiz de seiva se migrou para o inteiro, para suas recentes raízes. Quer dizer, ele estava se sentindo como uma árvore e ele ia se transformar, ia ser parte daquela árvore, né, que estava ardendo por conta, né, é uma história, né, pra gente pensar, né, sobre essa intolerância deles que levou, por fim, querendo matar, queimado dentro da árvore, o passarinheiro matou um menino, tudo por preconceito deles, que é da terra que nem é deles, né. Então, é um conto bem impactante que faz a gente refletir, né, pensar nessa questão, né, desse preconceito deles que acabou pegando eles próprios e uma criança inocente. Hoje eu contei um conto, agora eu vou mostrar o que eu tô lendo. Eu tô lendo Ricardo e Vânia, que é a história principalmente do Ricardo, e que ele era um maquiador que ficou bem conhecido
pelo nome de Fofão da Augusta, mas ele não gostava de ser chamado assim, porque ele colocou muito silicone no rosto, sabe? Mas é um livro muito bom, tô gostando bastante. E eu tô lendo Noite na Taverna / Macário, agora eu vou pra história do Macário. E eu vou ver se eu vou fazer uma resenha dupla ou se faço Macário e Noite na Taverna num vídeo só. Vamos ver. Então era isso. Obrigado, deixa um like. Tchau.